Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu e eu queria pedir desculpa porque eu estou meio rouco, então talvez eu possa dar umas falhadas. Mas o importante não é o que eu falo, o importante é o que o nosso convidado vai falar e ele não está rouco. Eu agradeço muito a sua companhia porque hoje é um assunto que eu gosto muito. Nós vamos falar da nossa origem, do nosso caipira, porque nós somos caipiras, então nós vamos falar da nossa origem. E o nosso convidado, Moacir Borges. Moacir, muito obrigado por ter aceito o convite para falar desse assunto tão importante. José, é um orgulho para mim. Você sabe que eu gosto desse assunto e é uma honra estar aqui prestigiando o seu programa e eu estou disposto à medida do possível, né, dentro do que eu conheço, é, repassar para você e para os seus telespectadores. E me coloco à disposição para as perguntas. Bom, Moacir, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua família, de onde a sua família veio, como é que vocês vieram parar em Américo de Campos, como é que foi isso, o início de tudo? Zé, a chegada a Américo de Campos, ela ocorreu em 1918. A minha família, dois ramos da minha família, que é a Ferreira e a Figueiredo, elas chegaram aqui no Oeste Paulista em 1880. Vindo da onde? Eles vieram do sul de Minas Gerais, principalmente ali da região de São Sebastião do Paraíso e adjacências. Eles vieram porque a terra lá era muito acidentada e estava iniciando um novo período do café. E eles descobriram, via uma outra família em Passos, que é a Silveira, que o terreno aqui no Oeste Paulista é bastante plano e razoavelmente fértil. Então eles vieram. Eles chegaram, os velhos chegaram nos anos 1980 Isso em 18. 18 e ficaram plantando café na região de São José do Rio Preto, principalmente na região de Guapiaçu, que naquela época chamava Sapato Queimado e que depois passou a ser a Ribeirão Claro. Ô, Moacir, deixa eu só fazer um parênteses aí. Quando a sua família chegou em Américo de Campos, em 1918, né, o que tinha Américo? Não tinha nada. Não, não tinha nada. Ô Zé, então, quando chegou em 1918, teve uma das maiores geadas da região até hoje. E um do Foi meu maior do que aquela de 75? maior. O meu bisavô perdeu tudo. Então ele vendeu o que tinha lá e foi para o sertão. Onde era o sertão? Era ali na Piedade, onde hoje é Américo de Campos. Então ele veio com a família e vários outros irmãos, certo? Esse foi o pessoal que chegou pela primeira vez em Américo de Campos, mas já tinha um morador em Américo Ali de que eu ia falar, Campos. Ali já tinha, que tinha atravessado de Minas pelo Rio Grande e atravessou a pé. E eles ficaram ali, certo? E ele comprou uma fazenda de um fazendeiro antigo lá que tivemos alguns problemas na época, que você conhece muito bem, que era o fazendeiro Pontes, que divisa o Pontes tinha terra à esquerda do Ribeirão das Águas Parada e nós à direita. E foi isso que começou Américo de Campos, certo? E esse meu bisavô se chamava Zé Adão, certo?
E ele deixou vários descendentes lá, inclusive meu pai, minha mãe não é. E deixou outros lá. Então foi assim que começou a cidade de Américo de Campos. E eu tenho muito orgulho Quando disso. você fala disso, quando você fala do Pontes, nessa época já era o coronel Manuel Pontes Gestal? Exatamente, eu falei isso porque eles inicialmente tiveram atrito por posição de cerca, mas depois eles se tornaram grandes amigos, como sempre acontecia, né? O meu avô foi enganado porque vendeu a terra, você está entendendo? Então, ele comprou, parece que 1.200 alqueires, mas no fim tinha só uns 600, parece que é metade. Mas isso foi resolvido, porque depois foi verificar direitinho, o Pontes não deixava de ter razão. O meu avô falou, não, tudo bem, fui enganado, vou continuar aqui. E o filho dele fez uma cruz talhada a machado de Aroeira e que ficou muitos anos na frente da igreja de Américo de Campos. Hoje eu sei que ela foi refeita, passaram ela na serra, agora ficou certinha, mas está no altar da igreja. Só que descaracterizou a obra de quem fez, né? Mas qualquer coisa. Os eles eram muito religiosos, né? A família era extremamente religiosa. Eu sou de origem de uma família muito tradicional, certo? E todos eles participaram da construção das igrejas. Todos eles iam toda semana naquelas quermesses, fazia doações, tanto a família da minha mãe, que é Ferreira, como a da Figueiredo, que é do meu pai. Então, eles realmente participavam. Eu ainda me lembro, Zé, minha avó fazia frango assado, leitão assada, e à tarde iam a Américo de Campos de carro de boi. E voltava lá para as 10, 11 horas também de carro de boi. Era uma delícia, né? Com lampião, tá, tudo desse jeito. Então, a Américo de Campos foi assim. E aí desenvolveram o café lá. Desculpe eu te interromper, que você está falando da religiosidade. Isso tem a ver com a lenda do pássaro azul? Que para eles foram salvos pelo... Eles começaram a ir ser religiosos ou já eram religiosos? Não, eles já eram religiosos. Aliás, essa religiosidade das minhas famílias, elas deixaram história. Uma das mais importantes é o pássaro azul, mas depois tem uma outra que dá uma resumida dessas que o eu acho. pássaro azul, uma vez alguém veio discutir comigo, chamava Fernando Marques, e falou, como é que você sabe disso? Eu falei, porque meu avô e meu bisavô ficavam contando a história. Aí eles te contavam. E como é que eles contavam? Era o seguinte, o Luiz Antônio da Silveira veio a São José do Rio Preto em 1845. Chegou ali naquela confluência do Rio Borá, do Borá que chega no Rio Preto. Desarriaram lá os animais, ficaram lá um dia, dois, e resolveram subir a montante, o rio, o córrego Borá, que naquela época era caudaloso, dava muito baile, inclusive. Subiram, o rio acabou, eles andaram mais um quilômetro, mais ou menos 2. Olha, mas por que você sabe que foi descobrindo? Porque eu estou morando lá naquela região hoje. Deitaram e dormiram. Quando eles levantaram de manhã, eles olharam, eles estavam em 3. Eles olharam e eles viram que eles estavam num perímetro e que não tinha só uma vertente, tinham 6. E eles, como eram experientes, eles falaram assim, se nós errarmos essa vertente, até nós descobrirmos, poderá dar muito problema.
E eles ficaram ansiosos, desesperados, né? Porque como é que faz? Então, o Luiz Antônio da Silveira, que era o chefe, ele falou assim, meu Deus, eu vou fazer uma prece e vou fazer uma intenção de que se nós acharmos o caminho de retorno, eu doarei uma área para que seja construído a igreja, uma igreja. Isso, de fato, ocorreu 15 anos depois, certo? Porque a terra foi adquirida legalmente com a anuência de Dom Pedro II. E como é que eles acharam, Zé? É que, de repente, eles viram um pássaro azul que ficava pulando de galho em galho e vinha, vinha e voltava. E eles não conheciam muito bem aquele pássaro, embora na região deles, lá de Minas, existisse o sanhaço, certo? Mas eles acharam que aquilo era um sinal de Deus. Então eles fizeram essa intenção de fazer a igreja. E o pássaro foi levando E eles. o pássaro foi pulando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Quando eles viram, eles estavam no leito do Ribeirãozinho e eles começaram a reconhecer que aquela era a estrada de volta, como realmente aconteceu. Isso ficou definido e conhecido na família Silveira como a lenda do pássaro azul, certo? E que eu me orgulho muito dela, não achar Essa história. Bom, e vamos aqui vir para Américo de Campos um pouco, para depois a gente... Você nasceu em Américo de Campos. Não, eu nasci... Porque assim, Zé, quando eu estou em Américo de Campos e vim para Votuporanga, perguntava de onde eu era, eu falava que era de Américo de Campos. Quando daqui eu fui para São Paulo, perguntava de onde que eu era, eu falava que era de Votuporanga. Porque, na verdade, eu sou da cabeceira das Águas Paradas, que é um bairro a 7 quilômetros, Águas Paradas acima, do lado esquerdo. Mas Águas Paradas não faz parte de América? Claro, é um bairro da Américo de Campos. Então você Mas eu nasceu... nasci na fazenda. Minha mãe, eu nasci com parteira. E já tinha médico naquela época, quando eu nasci. Sim. Doutor Jamil estava lá já. Ah, doutor Jamil. E ele fala que ele que fez o par da minha mãe, mas não foi, não, foi a parteira. Bom, aí você estudou lá. Eu fiz lá até o 4º ano de grupo, certo? E a escola lá era a escola rural e só tinha até o 4º ano. E era aquela aula clássica que ficava todo mundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou não? Não. Não, já era... Já quando eu fui, quem deu aula para mim foi o professor Jofrei Vieira, que posteriormente ficou muito conhecido aqui. Sim, foi meu professor. Da cidade de Votuporanga. E também já fez a separação, assim, ou de separação, ó, é homem com homem e junto com mulher também. Então foi um avanço naquela época. Para isso, meu avô ajudou a construir ele, a família Schumann, a família Dinardi e mais alguns italianos, o que não faltavam lá eram os italianos, construíram o grupo escolar. E aí já podia homem estudar com mulher? Tudo junto, tudo junto. E depois do 4º ano, a minha família achou que eu deveria continuar os estudos, porque para não ficar lá trabalhando na roça, para ver se eu conseguisse ter um futuro melhor. Eu achei muito bom. Então eles me mandaram para Votuporanga. Mas dali 2 anos eles mudaram para Votuporanga também. E quando você veio, você foi morar com quem? Eu fui morar com um tio que está vivo até hoje, que é o tio Alício Alves. Ele casou com a tia Branca, Maria Branca Borges. Ela já faleceu. Mas ele está morando em América até hoje, tio Alício. Então eu morei na casa dele. Inclusive eu tenho uma foto no meu livro onde o primeiro ano da filha dele, que chama Denise. Eu fui estudar num grupo que é o Zenir Coelho Zeitune. Fiz o 4º ano, fiz a admissão com a mesma professora, que era
professora Hermesinda Feitosa. Era um amor de mulher, né? Andou me batendo, mas tudo bem. Fez a parte do jogo. Tudo bem. E aí eu fiz aqui até o primeiro ano do colegial. E eu me entendi muito bem com o pessoal aqui. Nós éramos 20 alunos da região, tudo da classe média alta, né? Haja vista que todos fizeram belas universidades. Mas no primeiro ano eu fiz, no segundo eu já fui a São Paulo, porque eu queria fazer medicina, e a medicina precisaria de fazer curso, certo, que nós chamava de cursinho. Então eu fui para São Paulo, fiz 2 anos, aí já entrei naquele primeiro ano, em São José do Rio Preto, onde me formei. Bom, Moacir, deixa eu fazer uma pergunta, já que nós vamos falar sobre o caipira. O caipira foi, durante muito tempo, motivo de chacota, tal, principalmente pela maneira de falar. Exato. Você, quando veio lá, você sofreu. Não é bolha, porque antigamente não tinha bolha. Não tinha bolha. As pessoas caçoavam de você. Caçoavam de... Como que era? Você... Então, eu passei por 3 fases, se você me permite chamá-lo assim. A primeira é quando eu vim da Cabeceira para Votuporanga. Eu cheguei aqui e fui me meter numa elite votuporanguense, sabe? E realmente eu falava... A minha língua era aquela língua da Cabeceira, que era uma mistura de italiano, da Bariga, se nós vai. Então esse negócio de concordância, isso não existia, concordância. Certo? Aqui já tinha um pouquinho de concordância. Então até tinha algumas dificuldades nas redações. Por isso eu precisava estudar bastante. Tudo bem. Esse probleminha foi superado, mas aí eu fui a São Paulo. Aí, além desse que eu já tinha, né, que eu tenho um pouquinho de dislexia, aí tinha o porta-porteira, né? Porque aí eu falava e eu dava risada espontaneamente. Eles ficavam até com vergonha, porque eles não conseguiam resistir à porta. Mas você ficava assim mesmo? Eu não entendi o que eles estavam perguntando. Aí com o tempo eu percebi. Você percebeu. E eu não dei bola para isso. Então o pessoal logo falou, não, é o jeito dele fazer o quê, né? Então, aí eu participava das reuniões dele numa boa, certo? E muitos colegas meus que estão lá até hoje, professores lá na Hospital das Clínicas, na USP, certo? Quando eu voltei para São José do Rio Preto, aí eu me senti mais à vontade. Eu falei, aqui é o meu lugar. Foi isso que aconteceu. Quanto esse problema da Moacir, eu tenho alguns amigos, inclusive em Rio Preto, que eu acho que eles, lá atrás, tentando... Eles falam meio porta, carta, né? No meio do caminho, né? Mas é tipo assim, porta verde, né? É pior. Eu acho que pior, porque nós temos aqui um outro local onde fala o R completamente diferente, que é aquele povo que veio dos Estados Unidos, a Liga Americana. Isso. Piracicaba, o nosso caipira não fala assim, não. Mas o L lá em cima do céu da boca são iguais. Ô Moacir, vamos então falar das nossas origens. Nós somos do sertão paulista, né? Do oeste paulista. Como é que surgiu o caipira que se propagou? Ô Zé, quando eu comecei a estudar isso aí, eu me dediquei bastante aos historiadores e cada vez que eu me inteirava do como eles descreviam essa nova etnia aqui no Brasil, no estado de São Paulo e adjacência,
eu me identificava mais, porque quando eles falavam, não, mas começava a fazer farinha de mandioca, eu lembrava da minha avó ralando mandioca num negócio que girava assim, numa geringonça, e depois espalhava no tacho, e punha a fogo, depois ficava uma coisa deliciosa para tomar com leite e com outros alimentos. Isso é origem indígena, certo? E aí eu fui vendo, por exemplo, a pamonha. Depois eu fui vendo que o caipira gostava de certos tipos de música, que eu ouvia lá na cabeceira, tocando quem? Os dinardes, puxando aquela sanfona, aquele violão, aquele pandeiro. Que é uma influência italiana. Que é influência italiana. E começava a ver tudo isso. Então, quando eu fechei tudo isso, eu me lembrei que o caipira, quando os fazendeiros chegaram aqui no Oeste Paulista, eles se assentaram e naquela época era muito difícil até a capital. Então eles tinham que produzir tudo. Outra coisa, eles trouxeram suas respectivas famílias, mas tinha os meninos e as meninas que precisavam casar. Então casava-se muito com primo, mas de vez em quando faltava parceiro. Então pegava uma búlgara, porque naquela época chamava búlgara. Quem que são as búlgaras? As búlgaras que moravam aqui na nossa região, e tem vários assentamentos ali perto em Cedral, por ali tem, que eu conheço. Elas ficaram aqui após a incursão dos bandeirantes. Os bandeirantes fizeram seus filhos, continuaram suas viagens e abandonaram. E voltaram. E os índios nativos, os nativos, que nós chamamos originais, não levaram aqueles filhos. Então, nosso primeiro grupo que ficou excluído do Brasil foram esses búlgaros, que eles conseguiram sobreviver. Quer dizer, o búlgaro era a Índia com seu filho. A Índia com seu filho. Que ia para a cidade. Não, ficava na beira dos ribeirões, sim, dessas regiões. E, então, eles casaram. Eu tenho duas bisavós búlgaras. Uma chama Ritinha, vovó Ritinha. Inclusive, eu lembro quando eu era moleque, a gente falava muito, fulano foi pegar laço. Laço, pegar laço. Não, então, quer dizer, que não foi o encontro harmonioso, amoroso, nem sempre. Certo? Mas, de qualquer forma, então, esse pessoal, esse caipira tem essa origem. Tem os fazendeiros de Minas, o sul de Minas, e a maioria deles eram judeus convertidos, certo? Silveira, Ferreira, Figueiredo são judeus convertidos, e que vieram para cá. Zé, nos anos de 50 para 60, até então, os hábitos nossos eram muito rudimentares. Mesmo costume, alimentação, roupas. Isso era muito criticado por alguns estudiosos, como Chantelero, como Monteiro Lobato, certo? Como e outros, principalmente europeus, criticavam, mas era o que nós tínhamos. Com a chegada, aí que está, de um grupo aqui na nossa região, de alemães, muitos italianos, espanhóis, a coisa mudou. Os hábitos... Aí foi depois dos anos 50. Sim, depois dos anos 50. Então, o caipira nosso, com a nossa música, com a música essa música da atuada, música catira, canção, esse grupo teve origem entre os anos 50 e 60. O Monteiro Lobato, eu não sei se qual conto, se é no Tapera Velha ou Ouro Peso, um desses dois, ele dizia que o caipira... Indolente. Indolente e não tinha cultura, não. Nem música, não tinha nem instrumento. Então ele falava, você vai na África, eles têm um instrumento. Os caipiras nem isso tem, quer dizer, não é nem gente, né? Assim. Isso. Ele estava certo e nem tanto. Por quê? O nosso filho tem esse ritmo que virou para nós hoje
O catira, o captiderete. Agora, eles não tinham zabumba, essas coisas, não tinha, mas o ritmo, o catira, vem daí. Segundo aquele estudioso lá de Rio Preto, como é que ele chama, que escreveu sobre a moda. Oswaldo Barizon? Oswaldo Barizon, fez a tese dele. Então, José, Antônio Cândido fez um dos que mais estudou caipira no Brasil foi o Antônio Cândido, que é um gênio, né? Um antropólogo. Ele escreve exatamente isso. Então, eu ia lendo o Antônio Cândido, que ele fez ali perto de Botucatu, a região que ele estudou. Então, pega toda a região de São Paulo e sul de Minas, porque esse pessoal teve a mesma influência externa nos anos 60. Moacir, quando a gente estudou no grupo, no ginásio, a gente leu muito sobre os bandeirantes que chegaram e eles estupravam as índias, eles, né, mas eram... Escravizavam. Aqui na nossa região vieram os grileiros, né? E aqui tinha índio. Nós tínhamos índio aqui. É que as cidades aqui, tudo nome indígena. Tudo rios indígenas. Esses garimpeiros que vieram antes de se formar tudo, eles eram uma espécie de bandeirantes, não eram? Zé, o bandeirante, ele veio um pouquinho antes e ele... Pode falar na sua... Exato. Hoje o pessoal não gosta muito do bandeirante, mas eu, se fosse bandeirante, não faria o que eles fizeram hoje. Mas naquela época você faria. Ué. Como é que eu vou saber? Certo? A gente não pode esquecer que a extensão territorial do Brasil está totalmente vinculado à penetração deles pelo oeste do Brasil. Agora, eles eram apenas exploradores, diferentemente da civilização colonizadora da América do Norte. Sim. Então, a nossa colonização, na minha opinião, no Brasil, começou a partir de 1700. Até então, foi esse pessoal aí que você está falando. Agora, a sorte de São José do Rio Preto é que, por causa num movimento que chama cacetada, lá entre o Dom Pedro I e os fazendeiros perderam, né? Até teve intervenção do Caxias, então eles ficaram desgostosos e eles vieram para a região de São Paulo. Desde Ribeirão Preto até São José do Rio Preto e adjacências aqui perto da barranca do Rio Paraná. E de qualquer forma, Zé, nessa vinda, eles vieram, não foi só por paixão, não, eles vieram mais ou menos tocados também, esses fazendeiros, certo? Então, mas eles tiveram cuidado de conversar com o governo da época, que era o Império, e eles pegaram a legitimação de Dom Pedro II, assinada. Isso a minha família chama de legítima, que parece escritura. Não é, mas é termo de legitimação de posse, que eu tenho esse documento. Você está falando isso, eu lembro. A filha do Verde, irmã do Milton Terra Verde. Família. Então, ela me disse um dia que o bisavô dela, sei lá quem, na Espanha, acho que Verde é espanhol, né? Eles são espanhóis. Eles defendiam um governo lá. Esse governo, eles acabaram perdendo. Então, o que o governador lá, não sei o que fez? Bom, como você foi fiel a mim, foi leal a mim, você tem que fugir daqui da Espanha. Eu vou te dar um terreno no Brasil. E deu uma terra que é de Santa Fé do Sul a Fernandópolis. Essas terras não são griladas mais, Não, porque são... Porque tem a bithenária. Então, agora você vai lá para o sul aqui, para
Paranapanema, ali está cheio de grilagem até hoje. Porque Agora, o que eu quero fazer, essas pessoas que vieram para aqui, para nossa região, eles também mataram muitos índios, né? não dá para pular essa parte. Mataram, Zé. Mataram muito, né? Desnecessário. Mas eu acho, Zé, que não chegamos ao nível dos maias. Ah. Porque lá teve mais um fator que nós não tivemos aqui, que quase 2/3 foram dizimados pela varíola. Por isso que eles ganharam. Certo? E também não teve a maldade do oeste americano. Hoje eu tenho mais uma certa, porque os americanos que estão nos Estados Unidos, eles são muito mais austeros, vamos dizer assim. Mas aqui matava-se muito escondido. E de tocaia. Certo. Agora, era uma maneira também de se defender, porque os índios também, eles... Pô, Os índios queriam ficar quietinho lá na beira do rio, pescando, tal, tudo isso, né? E não queria terra. Para que servia terra para índio? Nada. A não ser ir lá caçar um passarinho, matar uma paca, um cateto. plantar uma mandioca. Plantar mandioca, o máximo que eles plantavam é mandioca. Certo? Então, realmente, houve sim. Mas os grileiros, segundo o que eu tenho de informação, não foram melhores que os bandeirantes, não. Tiveram a mesma maldade, certo? E ficaram brigando, né? Roubando terra, pondo demarcação, tirando. Foi isso que aconteceu. Assim, eu já vi várias definições e até agora não sei se tem uma. Da onde surgiu essa nossa maneira de falar? Porque me parece que era uma junção dos ingleses com os índios. Você tem essa informação? Existe, isso está comprovado? Ou tem várias vertentes? Olha, essa nossa pronúncia, ela realmente ainda ninguém tem ideia exata de onde nós trouxemos isso. Mas das demais línguas, o inglês é o que mais se aproxima. Só que, Zé, com a Marilena até há uns 4 anos, nós fomos a Portugal. E em Porto, eles falam muito parecido conosco. Nos demais, das demais regiões, Trás-os-Montes, daquelas outras regiões, não, eles falam bastante diferente. Mas em Porto eles falam, inclusive, um pouquinho arrastada, certo? Então eu acho que isso ficou. E como nós chegamos aqui, e nós ficamos, por exemplo, isolados, entre os anos 1840 até 1880, eu acho que essa pronúncia nasalada com a língua no céu da boca da porta deve ter se consolidado. Ainda depois veio o sotaque americano, principalmente ali perto da capital de São Paulo, ali, Americana. Eu acho que tudo isso influenciou, mas eu acredito que essa permanência do nosso isolamento da linguagem teve influência e ela não sai mais, né, Zé? Você pode ver que aonde nós vamos, todo mundo ouve 2 minutos e fala, você é do interior de São Paulo, né? Só como é que você percebeu? Eles dão risada. Não, inclusive, você, hoje eu acho que isso já acabou um pouco, mas eu sou da época, parece que eu sou velho, mas é que teve uns anos que os locutores de rádio, mas os gerentes, depois falaram assim, muda, em vez de você falar porta, tenta falar porta. E aí ficava um negócio... Zé, acabou isso. Você pega os mesmo da Globo, tem uns lá que falam mais porta do que eu. Agora
Por exemplo, aquele que está nos Estados Unidos, que nada muito, o Guga Chakra. Ele é de Rio Preto. Algum de Rio Preto? De Rio Preto. Há quantos anos nos Estados Unidos, por aí? Ouça ele falar para você ver, assim, é o menino aqui do interior de São Paulo. Agora, Moacir, uma vez eu vi uma novela feita por atores cariocas, uma novela paulista. Não, é outra língua, é outra língua. É outro muito engraçado. Choca. Ô, Moacir, Sabe, o Reinaldo Azevedo. Nosso Reinaldo Azevedo, você fala assim, ou ele é de Rio Preto, mas ele parece que ele é do Três Corvos. Ele pensa no capo. Aonde o Antônio Cândido fez o trabalho. Ah, sei. Moacir, e da onde vem esse estereótipo de festa de caipira? Não sei, onde a pessoa se veste tudo remendado. Então, remendado isso aí, isso eu não gosto, né? Porque Não, porque não é verdade. Não é verdade, Zé. Não, mas abarrotado até estava, de vez em quando eles ficavam, certo? Com o terno meio desalinhado até tinha. Mas remendado essas coisas, isso aí é muito mais um certo... brincadeira, para não usar um termo mais chato, é uma brincadeira que eu acho que nós não deveríamos estar cultuando mais, certo? Mas num país igual ao nosso, que nós temos tantas coisas boas, tantas coisas da nossa fauna, do nosso... Nós ficamos falando de bruxa americana e até nos esquecemos do nosso saci. Nosso saci. Pode uma coisa dessa. Então eu acho que é isso. Eu acho que o complexo de vira-lata nosso, principalmente nos últimos 50 anos, tem nos prejudicado. Hein? Ô, Moacir, outra coisa. Quando você vai nas festas juninas, tem o casamento caipira. Tem. Isso era verdade. Isso é. O casamento caipira é verdade, eles iam, casavam nessa época porque era o fim da colheita, certo? Então, é quando tinha dinheiro, então fazia os proprietários, as pessoas iam à cidade fazer as compras, já compravam enxoval, e pode ver que um grande contingente nosso hoje nasceu entre março e fevereiro. Por quê? Porque se casaram entre maio e junho. Então tem essa... E eles também ficavam noivos, né? Noivo, certo? Tinha aquela cerimônia toda certinha aí, certo? Tem aquela uma musiquinha no casório da Marica para enfeitar o arraiá, certo? É típico isso, é arraiar mesmo esses casos. É o arraial. Arraial já é bem mais acaipirado, né? Mas... O Moacir, e nós temos 3 santos, né? Que são os... São João, Santo Antônio, São João e São Pedro. Por que esses 3? Zé, isso aí é motivo de alguma discórdia ou desavença, digamos assim, com a minha família, que é extremamente cristã, católica, apostólica romana, e uma outra parte agora evangélica. Aí eu falo para ele, gente, eu adoro esse folclore, só que não é uma festa cristã, né? Pronto, aí já ainda tá fusão, a dona da pensão já quer ir embora, tá ali buscando. Porque deixa eu explicar, Zé, isso aí, isso é um culto que teve início no início da civilização. Nessa época, lá no Oriente, ali no Oriente Médio, por ali onde é o Irã, naquelas regiões, a colheita era feita nessa época, que é o solstício de verão, que para nós é inverso. Então, fazia-se a colheita e fazia-se uma cerimônia agradecendo a deusa daquele produto, que é Ceres. Daí a palavra cereal. Os cristãos usaram esse evento, que é pagão,
para fazer o São João, nosso Santos aqui de junho, nossas festas juninas. A coisa é errado isso? Não, existe tantos outros santos que são São Bonfim, na Bahia. Agora, também tem a ver com a colheita? Tem. Só que não foi coincidência, não, a colheita nossa é dessa época também. Você está entendendo? Então, juntou tudo isso, época de casamento, época de festa, lá também era de casamento e de festa, então foi juntando. Você está entendendo? Assim como Natal também não é cristã, é a mesma coisa. Mas não tem nenhum evento cristão, tem Santo Reis. Esse é cristão. Agora, isso, na minha opinião, não tira o valor do folclore. E outra coisa, o São João, da fazenda, lá do meu avô, tinha fogueira, tinha comida na fogueira, batata na fogueira, tinha o baile da turma, tinha presépio, tinha a mesa dos inocentes, né? Tinha a mesa dos inocentes, tinha tudo. Certo? E a vizinhança toda frequentava e rezava. Na minha avó era pior ainda, era o último, era São Pedro, tinha que rezar os 3 terços, que era terço que não acabava mais. Ô, Moacir, e o Santo Reis foi muito forte aqui na nossa região. Foi, muito mais forte que é hoje. Muito mais. Muito. Pra você ter uma ideia, meu avô, que sempre foi considerado um homem austero, cara feia e tal, ele era o palhaço do Santo Reis aqui em Américo de Campos. Eu tinha um tio que era palhaço, também ele era sério. Agora, no dia de Santo Reis, ele punha aquele chapéu desse lá e ficava. E também tinha que fazer as visitas nas colônias, nas fazendas, para pegar prendas e fazer a oração, as intenções, né, que são aqueles 7 arcos que são feitos. Certo? Então era bonito, a minha família participava. Talvez Mais importante, mais que Natal. Né? Mais que Natal. E tem maior intensidade. Isso, e tudo terminava em baile. Porque as pessoas esperavam a bandeira do Santo Reis. Eu esperava assim. Moacir, antes que eu me esqueça, uma curiosidade que uma vez você me contou, e eu morro de rir, e eu conto para as pessoas, não acredito. Não sei se é seu avô, João Duarte. que tinha uma barba. Por que ele tinha aquela barba? Esse aí, eu da barba, é o que está lá em Rio Preto. Ele era o capitão Frutuoso José de Figueiredo. Ele, quando tinha 14 anos, naquela época, lá em São Sebastião, tinha que pedir para o pai para fazer a barba. A primeira barba. E aí o pai morreu. E ele nunca mais cortou a barba. Certo. Agora, ele tratava da barba. Mas ele não cortava em respeito. Ele não deu tempo de pedir para o pai. Então, essas famílias daquela época tinham uma moral, uma ética extremamente rigorosa. Quando era para fazer alguma coisa, eles não mudavam. Era de uma intransigência terrível. Como assim? Por que Cosmorama? Como é que foi Cosmorama? Porque fizeram um monumento lá do seu avô. Né? Esse é o Antônio Cândido Borges. Cosmorama foi fundado pelo meu bisavô, o Antônio Cândido Borges. O Antônio Cândido Borges, ele é português, mas ele chegou aqui também por volta de 1700, certo? Porque ele já veio junto com o Silveira. Provavelmente a soldo, certo? O meu bisavô nasceu em São José do Rio Preto. Mas ele teve que vir para Tanabi ali e Ecatu, onde morava a família Silveira, José Antônio da Silveira. E ele casou com a segunda filha do José Antônio da Silveira. Certo? O José Antônio da Silveira, quando o filho casava, ele pegava e separava um pedaço de terra para você vai cuidar. E deu para o meu bisavô um pedaço de terra
que é Cosmorama. E o meu bisavô fez uma casinha lá e hoje a cidade chama Cosmorama e quem fundou foi o Antônio Cândido Borges. Mocinho, Icatu já existia? Já, porque era Fortaleza, Icatu chamava Fortaleza, que foi a fazenda do irmão do Luiz Antônio da Silveira. O irmão veio, mas não ficou no Rio Preto, ele veio para Icatu. E eles moravam numa cidade lá perto de Passos, chamada Fortaleza, e depois o nome de Fortaleza ali. Então aquela região chama Fortaleza, né? A cidadezinha chama Icatu. Então foi assim que começou. Agora meu avô, diferente do Silveira, não gostava muito de trabalhar. Gostava de pescar, qualquer coisa assim. Então o Silveira não gostava muito dele. Mas segue o jogo. Ele teve 3 filhos e a esposa morreu. O meu avô e o Belisário ficaram com dificuldade, mas o Silveira, 2 Silveira, adotaram o meu avô João Borges. E então ele cresceu e quando ele ficou moço, essa família que veio em 1918, para Américo de Campos, posava na casa do meu avô João Borges, Antônio Cândido Borges. E o filho do Antônio Cândido Borges engraçou com a filha a filha do que queimou o café lá, o Zedão. Aí casou com ela. Casou, ficou um ano em Cosmorama e foi o sogro dele deu um pedaço de terra para ele lá em América, do lado. Agora o meu avô, João Borges, era extremamente trabalhador, porque puxou para Silveira, certo? E ele trabalhava feito um louco, tudo, o cunhado dele falava, é louco da cabeça. E todo ano ele comprava um pedacinho de terra. Mas onde ele arrumava terra? Dinheiro. Eu perguntei para ele, ele falou assim, fácil, filho. Meus tios todos eram ricos. Eu ia lá, pedia 10 contos de réis, e eu dava. Falava que eu ia pagar quando fizesse a colheita. Eu sempre paguei. Sempre teve crédito. Sempre crédito. E realmente, hoje isso é muito exaltado. Por exemplo, quando o tio Narciso, que o avô João Borges foi ajudou o João Borges, fez 75 anos de casado, eu tinha 7 anos. E eu estou na foto. Faz tempo. 77, eu estou com 7, faz 70 anos. O Moacir, hoje o Brasil, bom, não é tanto, mas já foi o país do futebol e tal. Qual era o esporte que o caipira praticava? O caipira da nossa região era futebol. Futebol. Por influência dos italianos. A colônia italiana era maior ali, era a família Risse, Dinardi, olha, só tinha italiano. Então, quando eles estavam na fazenda do meu avô, eles pediram para o meu avô para eles fazer um campinho em cima da colônia não, acima, né, da colônia, e fez. E foi ali que eu comecei a ver o pessoal jogando bola. E eles jogavam bola e jogavam bem, porque eles eram altos. E o italiano é bom de bola e o espanhol também é bom. Certo. E prosperou o time, certo? De vez em quando tinha rolo, né? Porque quando joga futebol, às vezes... Mas o caipira gostava muito de truco também. E truco. Bom, mas truco já não era só depois do futebol. E regado a bastante marvada e cerveja que vinha em saco, lembra? Saco de arroz. Então, e esse truco Esse é espanhol. É espanhol? Veio da Espanha. Da Espanha. E a viola é portuguesa, né? Portuguesa, totalmente portuguesa. Europeia, mas basicamente portuguesa. Que veio da cítara, né? Lá do Oriente Médio. É. Mas aí depois evoluiu para a viola, que é mais bonita ainda. Né? Aí tem. Moacir, nosso tempo esgotou.
Foi boa a conversa. Nossa, muito obrigado. Uma aula maravilhosa. Lembranças, digamos assim. Só podia ser regado uma marvada. Tá igual o Reinaldo Azevedo que fica bebendo água lá. O dono da emissora fica bravo com ele. Mas é o uísque. Tá bom. Moacir, muito obrigado. Obrigado e fiquei bastante honrada com a oportunidade de falar a respeito das nossas famílias, inclusive a sua, de vez em quando, passa. Tá bom? Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu, com essa aula sobre as nossas origens. Muito obrigado pela audiência. E na semana que vem nós temos mais um convidado. Até lá e muito obrigado.